Enferrujam-se os arames e os ferros, cobrem-se os panos de mofo, destrança-se o vime ressequido. Obra que em meio ficou não precisa envelhecer para ser ruína. Baltazar deu 2 voltas à máquina voadora, nada contente de ver o que via. Com o gancho do braço esquerdo, puxou violentamente o esqueleto metálico. Ferro contra ferro, a provar-lhe a resistência. E era pouca. Parece melhor será desmanchar tudo e começar outra vez. Desmanchar? Sim, respondeu Blimunda, mas sem que venha o padre Bartolomeu Lourenço não vale a pena pegares no trabalho. Podíamos ter continuado em Mafra por mais um tempo. Se ele disse que viéssemos, é porque não tarda aí. Quem sabe se cá esteve enquanto esperávamos o dia da festa. Não esteve. Não há sinais disso. Oxalá, Deus queira. Sim, queira Deus. Em menos de uma semana deixou a máquina de ser máquina, ou seu projeto. Quanto ali se mostrava poderia servir para 1000 diferentes coisas. Não são muitas as matérias de que os homens se servem. Tudo é da maneira de as compor, ordenar e juntar. Veja-se a enxada, veja-se a pelaina, um tanto de ferro, um tanto de madeira, e o que faz aquela? Esta já não faz. Disse Blimunda. Enquanto o padre Bartolomeu Lourenço não chega, construímos aqui a forja. E como iremos fazer o fole? Vais a um ferreiro. Vês como é feito. Se à primeira não sair bem, sairá à segunda. Se não conseguires à segunda, conseguirás à terceira. Ninguém espera por nós para fazermos outra coisa que não seja isto. Não seria preciso tanto trabalho com o dinheiro que o padre nos deixou. Compraríamos o fole. E alguém haveria de querer saber para que quererá Baltazar 7 sóis um fole. Se não é ferreiro nem ferrador, melhor é que o faças tu, nem que tenhas de teimar 100 vezes. Baltazar não foi sozinho, embora para esta diligência se não necessitassem visões duplas. Blimunda tinha mais rigor no olhar, mais precisão no traço, e não errava tão desastrosamente no que tocava às proporções das diferentes partes da obra. Com o dedo molhado no azeite fuliginoso do candil, desenhou na parede as várias peças, o couro segundo o corte que convinha, o bico por onde sairia o vento, a parte inferior e fixa de madeira, a outra parte articulada. Só faltava um boneco a dar ao fole. Num canto afastado dispuseram pedras regulares, formando com elas 4 muros em quadrado, à altura do quadril de um homem, e escuraram-nos com arames que iam de lado a lado. Por dentro e por fora cingiam toda a construção, que depois encheram de terra e pedra miúda. Por causa disto ficou o Duque de Aveiro com alguns muretes da quinta arruinados, mas esta obra, se não é, como ao convento de Sua Majestade, tem licença régia, provavelmente já esquecida, nem sequer lembrada para mandar Dom João V averiguar se o padre Bartolomeu Lourenço ainda tem esperanças de voar um dia, ou se isto é apenas maneira de viver em 3 pessoas um sonho, quando tais pessoas poderiam ser mais utilmente empregadas. O padre a pregar a palavra de Deus, Blimunda a sondar nascentes de água, Baltazar a pedir esmola para abrir as portas do paraíso a quem lhe desse. Porque isso de voar está demonstrado que só o podem fazer os anjos e o diabo. Aqueles como ninguém ignora e por alguns foi testemunhado. Este por certificação da própria Sacra Escritura, pois lá se diz que o diabo levou Jesus ao pináculo do templo. Portanto, pelos ares o levou, não foram pela escada. E lhe disse, lança-te daqui abaixo. E ele não lançou. Não quis ser o primeiro homem a voar. Um dia voarão os filhos do homem, disse o padre Bartolomeu Lourenço, quando chegou e viu a forja feita, mais a pia da água onde se temperarão os ferros. Falta apenas o fole. A seu tempo soprará o vento
que o espírito já soprou neste lugar. Quantas vontades recolheste até hoje, Blimunda? Perguntou o padre nessa noite, quando ceava. Não menos de 30, disse ela. É pouco. E as mais são de homem ou de mulher? Tornou a perguntar. As mais são de homem. Parece que as vontades das mulheres resistem a separar-se do corpo. Por que será? A isto não respondeu o padre, mas Baltazar disse: quando a minha nuvem fechada está sobre a tua nuvem fechada, às vezes falta bem pouco para que a tua à minha se junte. Então, me pareces tu mais vazio de vontade do que eu, respondeu Blimunda. Ainda bem que o padre Bartolomeu Lourenço não se escandaliza com estas livres conversações. Acaso também teve a sua parte de vontades desfalecidas na Holanda, por onde andou, ou a tem aqui, não o sabendo a Inquisição, ou fazendo de contas que o ignora, por não andar a falta acompanhada de pecados menos veniais. Falemos agora a sério, disse o padre Bartolomeu Lourenço. Sempre que puder, aqui virei, mas a obra só pode adiantar-se com o trabalho de ambos. Foi bom terem construído a forja. Eu arranjarei modo de alcançar um fole para ela. Não te hás de fatigar com essa canseira. Porém, terás de o observar muito bem, porque vai ser preciso fazer os foles grandes, de que te darei o risco para a máquina. Faltando o vento na atmosfera, trabalharão os foles e voaremos. E tu, Blimunda, lembra-te de que são precisas pelo menos 2.000 vontades. 2.000 vontades que tiverem querido soltar-se, por as não merecerem as almas, ou os corpos as não merecerem. Com essas 30 que aí tens, não se levantaria o cavalo Pégaso, apesar de ter asas. Pensem como é grande a terra que pisamos. Ela puxa os corpos para baixo, e sendo o sol tão maior como é, mesmo assim não leva a terra para si. Ora, para que nós voemos na atmosfera serão precisas as forças concertadas do sol, do âmbar, dos ímãs e das vontades. Mas as vontades são, de tudo, o mais importante. Sem elas, não nos deixaria subir a terra. E, se queres recolher vontades, Blimunda, vai à procissão do corpo de Deus. Em tão numerosa multidão, não hão de ser poucas as que se retirem, porque as procissões, bom é que o saibam, são ocasiões em que as almas e os corpos se debilitam, a ponto de não serem capazes sequer de segurar as vontades. Já o mesmo não sucede nas touradas e também nos autos de fé. Há neles e nelas um furor que torna mais fechadas as nuvens fechadas, que as vontades são mais fechadas e mais negras. É como na guerra, treva geral no interior dos homens. Disse Baltazar: e a máquina de voar, como a farei? Como a tínhamos começado, a mesma ave grande que está no meu risco. E estas são as partes de que se compõe aqui. De que se compõe. Aqui te fica este outro desenho com as indicações dos tamanhos das diferentes peças. Irás construindo de baixo para cima, como se estivesse a fazer um navio. Entrançarás o vime e o ferro. Imagina que estás ligando penas a ossos. Já te disse. Virei sempre que puder. Para comprares o ferro, irás a este lugar. Procurarás nos vimiais do termo o vime de que precisas. E ao açougue irás comprar as peles para os foles da máquina. Eu te direi como deverás curti-las e cortá-las. Esses desenhos que Blimunda fez são bons para foles de forja, não para foles de voar. E tens aqui mais este dinheiro. Comprarás um burro, sem ele como transportarias todos os materiais necessários, e também mercarás uns ceirões grandes. Mas haverás sempre à mão ervas ou palhas, para que possas esconder o que trouxeres dentro deles. Lembrem-se de que toda esta nossa obra terá de ser feita em absoluto segredo. Não o podem saber nem parente nem amigo. Amigos, mais que nós os três, não há. E se alguém aí vier com perguntas, dirão que estão a guardar a quinta por ordem de El Rei e que perante El Rei o responsável sou eu, Padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão.
De quê? Perguntaram Belimunda e Baltazar ao mesmo tempo. De Gusmão. Foi assim que passei a chamar-me, por via do apelido de um padre que no Brasil me educou. Bartolomeu Lourenço era quanto bastava, disse Belimunda. Não me vou habituar a dizer Gusmão. Nem precisarás. Para ti e Baltazar serei sempre o mesmo Bartolomeu Lourenço. Mas a corte e as academias terão de chamar-me Bartolomeu Lourenço de Gusmão. Pois quem, como eu, vai ser doutor em cânones, precisa ter um nome que lhe assenta à dignidade. Adão não teve outro nome, disse Baltazar. E Deus não tem nenhum, respondeu o padre. Mas Deus, em verdade, não é nomeável, e no paraíso não havia outro homem de quem Adão houvesse de distinguir-se. E Eva não foi mais que Eva, disse Belimunda. Eva continua a não ser mais que Eva. Estou que a mulher é uma só no mundo, só múltipla de aparência, por isso se escusariam outros nomes. E tu és Belimunda, diz-me se precisas de Jesus. Sou cristã. Quem o duvida? Perguntou o padre Bartolomeu Lourenço e rematou. Bem me entendes, mas dizer-se alguém de Jesus, crença ou nome não é mais que vento da boca para fora. Deixa de ser Belimunda, não darás outra resposta quando fores perguntada. Tornou o padre aos estudos. Já bacharel, já licenciado, doutor não tarda. Enquanto Baltazar chega os ferros à forja e os tempera na água. Enquanto Belimunda raspa as peles trazidas no açougue. Enquanto ambos cortam o vime e trabalham à bigorna, segurando ela a lamela com a tenaz, batendo ele com o malho. E têm de entender-se muito bem para que não se perca nenhuma pancada. Ela apresentando o ferro rubro, ele desferindo o golpe certo, em força e direção. Nem precisam falar. Assim foi o inverno passando. Assim, a primavera, algumas vezes veio o padre a Lisboa. Chegava, guardava na arca as esferas de âmbar amarelo que trazia, sem dizer de onde. Perguntava das vontades, olhava por todos os lados a máquina que ia ganhando dimensão e forma, a ponto de exceder o que era, quando Baltazar a desmanchou. Enfim, dava conselhos e avisos e regressava a Coimbra, às decretais e aos decretalistas. Agora deixara de ser estudante, já estava lendo nas aulas. Iuris Ecclesiastici Universi Libri 3, collectanea doctorum tam veteram quam recentorium in ius pontificum universum, reportorium iuris civilis e canonici, e etc. Porém, nada em que estivesse escrito voarás. Aí está junho. Corre por Lisboa a não fausta notícia de que este ano a procissão do Corpo de Deus não trará as antigas figuras dos gigantes, nem a serpente silvante, nem o dragão flamejante. E que não sairão as tourinhas, e também não haverá dança da cidade, nem marimbas, nem charamelas, e não virá o rei David dançando adiante do pálio. Perguntam-se então o povo que procissão vem a ser essa, se não podem sair os foliões da arruda atroando as ruas com o seu pandeiro, se estão as mulheres de Frielas proibidas de dançar a chacoina, se também não darão a dança das espadas, se não saem em castelos, se não tocam a gaita e o tamboril, se não vêm brincando os sátiros e as ninfas, os encobertos modos de outra brincadeira, se não se faz mais a dança da retorta, se não navegará aos ombros de homens a nau de São Pedro. Que procissão teremos? Que gosto nos vão tirar? Ainda se nos deixassem o carro dos hortelões, não tornaremos a ouvir o silvo da serpe, meu primo, que toda me arrepiava quando ela passava assobiando. Nem sei explicar as tremuras que sentia. Ai! Desce o povo ao terreiro do Paço, a ver os preparos da festa, e não está mal, não senhor. Com esta colunata de 61 colunas e 14 pilares, que não têm menos de 8 metros de altura.
e em extensão excede o arranjo os 600 metros. Só de frontispícios são 4 e não tem em conta as figuras, os medalhões, as pirâmides e mais ornatos. Começa o povo a apreciar o novo aparato, que por aqui se não fica. Basta olhar essas ruas, todas toldadas, e os mastros que sustentam os toldos são enfeitados de seda e ouro, e os medalhões que dos ditos toldos se penduram dourados, tendo de um lado o sacramento entre resplendores e do outro o brasão do patriarca, isto uns. Quanto aos outros, levam os brasões do Senado da Câmara. E as janelas? Olha-me estas janelas. Tem razão quem o disse, regalam-se os olhos das cortinas, e sanefas de damasco carmesim, franjado de ouro. Nunca tal víramos. Já o povo se está meio conformando. Tiraram-lhe uma festa, outra lhe darão. Não é fácil decidir com qual destas se perde ou ganha. Se calhar é consoante. Por alguma razão disseram já os ourivos do ouro que vão iluminar todo o arruamento, e talvez seja por razão igual que estão cobertas de sedas e damascos as 149 colunas dos arcos da Rua Nova. Porventura serão maneiras de vender. Hoje assim, amanhã pior. Passa o povo, chega ao fim da rua e volta, mas não estende, sequer, a ponta dos dedos para tocar tantas riquezas de panos. Contenta-se com espairecer os olhos neles e nos outros de ras que enfeitam as lojas debaixo dos arcos. Parece que vivemos no reino da confiança. Porém, tem cada loja seu escravo preto à porta, de pau numa mão e espadinho na outra. Se alguém se atrever, leva uma varada pelos lombos. E se a ousadia for a mais, não tardam aí os quadrilheiros. Já não usam viseira, nem elmo, nem escudo trazem, mas, dizendo o corregedor, alto para o limoeiro, que remédio se não obedecer e perder a procissão. Talvez por isto é que não haja muitos furtos no corpo de Deus. Também não se irão furtar vontades. É tempo de lua nova. Blimunda não tem por agora mais olhos que os de toda a gente. Tanto lhe faria jejuar como comer. E isto lhe dá paz e alegria. Deixar que as vontades façam o que quiserem, ficar no corpo ou partir, seja este o meu descanso, mas de repente perturba-se por causa de um pensamento que veio e a trespassou. Que outra nuvem fechada veria eu no corpo de Deus, no seu carnal corpo? Em voz baixa o disse a Baltazar. E ele respondeu, talvez segredando. Havia de ser tal ela só, que levantaria a passarola, e Blimunda acrescentou, quem sabe se tudo o que vemos não é a nuvem fechada de Deus. São ditos de maneta e visionária, ele porque lhe falta, ela porque lhe sobra. Há de se lhes perdoar não terem as medidas comuns e falarem de coisas transcendentes, enquanto, noite já, vão passando pelas ruas, de entre Rocio e Terreiro do Paço, no meio de muita outra gente que hoje não se deitará e que, como eles, vai pisando a areia encarnada e as ervas que alcatifam o pavimento, trazidas pelos saloios, em modo tal que nunca se viu cidade mais limpa, esta que no geral dos dias não tem igual em sujidade. Por trás das janelas acabam as damas de armar os penteados, enormes fábricas de luzimentos e postiços. Daqui a pouco vêm pôr-se em exposição à janela. Nenhuma vai querer ser a primeira. É certo que imediatamente atrairia os olhares de quem passa ou se mostra na rua. Mas esse gosto tão depressa vem, logo é perdido, porque, ao abrir-se a janela da casa em frente e nela aparecendo dama, que por ser vizinha é rival, desviam-se os olhares de quem me estiver contemplando. Ciúme que não suporto. Tanto mais que ela é mesquinhamente feia e eu divinamente bonita, bela. Ela tem a boca grande e a minha é um botão. E antes que ela o diga, digo eu. Vai mote. Para este
torneio estão mais bem servidas as que moram nos andares baixos. Logo ali se põem os galantes a retorcer o mote nos bestuntos, palpitando a métrica e a rima. Mas entretanto, do alto do prédio, outro mote desceu, gritado para bem se ouvir, enquanto o primeiro poeta diz para cima a glosa enfim armada, e os outros, de raiva e despeito, miram frios o concorrente que já recebe as graças da dama, suspeitando de estarem combinados glosa e mote, por se haverem de outras maneiras combinado, ela e ele. Isto se suspeita, isto se cala, porque disto se distribuem igualmente as culpas. A noite está quente, passa gente a tocar e a cantar. Os rapazes correm uns atrás dos outros. É uma peste que anda a fazer isto desde o princípio do mundo, incurável. Enrolam-se nas saias das mulheres, levam pontapés e cachações dos homens e vão escudeirando. E depois lá adiante respondem com manguitos e caretas, para logo dispararem noutra carreira, noutra perseguição. Armam uma tourada de improviso, com uma tourinha simples, formada por 2 cornos de carneiro, acaso desirmanados, e uma piteira cortada, tudo fixado numa tábua larga, com um punho à frente, a parte de trás encostada ao peito, e o que assim faz de touro investe na nobreza magnífica, recebe berrando de dor fingida as bandarilhas de pau, que se espetam na piteira. Mas se o bandarilheiro falhou no golpe de vista e foi à mão do marrador, perde-se aí a nobreza da casta. É outra correria que rua fora se desmanda, perturbando os poetas que fazem repetir os motes, perguntando para cima: que disse? E elas, com trejeitos, 1000 passarinhos me trazem, assim nestes enleios. Folguedos e tropeços vai a noite passando fora das casas. Dentro há solaus e chocolate. E quando a madrugada se anuncia, começam-se a reunir as tropas que hão de formar as alas à procissão, fardadas de novo em honra do Santíssimo Sacramento. Em Lisboa ninguém dormiu. Acabaram os outeiros, as damas voltaram dentro a compor a pintura esmaecida ou esborratada. Daqui a pouco regressarão à janela, outra vez gloriosas de carmim e alveiade. O povo, miúdo de brancos, pretos e mulatos de todas as cores. Estes, aqueles e os outros. Estende-se ao longo das ruas, ainda turvas do primeiro amanhecer. Só o terreiro do Paço, aberto para o rio e para o céu, é azul nas sombras. E depois, subitamente rubro, do lado do Paço e da Igreja Patriarcal. Quando o sol rompe sobre as terras de além e desfaz a bruma com um sopro luminoso. É então que começa a sair a procissão. Vêm à frente as bandeiras dos ofícios da Casa dos 24, primeiro que todas as dos carpinteiros, representando São José, que desse ofício foi oficial, e as mais insígnias, grandes painéis, cada um com o seu santo figurado, feitos de damasco brocado e com bordaduras de ouro, e tão excessivos de tamanho que são precisos 4 homens para sustentá-los, revezando-se com outros 4, folgando ora uns, ora outros, ainda bem que não está vento. É ao compasso da andadura que balançam os cordões de ouro e seda, e as borlas do mesmo metal, suspensas nas pontas refulgentes das varas. Atrás vem a imagem de São Jorge, com todo o seu estado, os tambores a pé, os trombeteiros a cavalo, rufando uns, outros soprando, rataplan, rataplan, tarantantan, tarantantan. Não assiste Baltazar no terreiro do Paço, mas ouve as trombetas ao longe e arrepia-se, como se estivesse no campo da batalha, a ver o inimigo disposto em linha de combate. Atacam eles, atacamos nós, e então sente que a mão lhe dói. Há quanto tempo lhe não doía? Talvez seja porque hoje não colocou nem gancho, nem espigão. O corpo tem destas e de outras lembranças e ilusões. Blimunda, se não fosses tu, quem teria eu à minha direita para cingir com este braço? És tu, aperto com a mão salva o teu ombro, ou a tua cintura.
posto que repare o povo por falta de costume, de estarem assim homem e mulher. Passaram as bandeiras, afasta-se o alarido das trombetas e dos tambores. Agora vem o alferes de São Jorge, o rei de armas, o homem de ferro vestido e calçado, com plumas no elmo e viseira derrubada, ajudante de santo nas batalhas, para lhe segurar a bandeira e a lança, para ir à frente a ver se saiu o dragão ou dorme. Escusada a prudência hoje, que não saiu e não estará dormindo, suspiroso, sim, de nunca mais poder vir à procissão do corpo de Deus. Não são coisas que se façam a dragões, nem a serpentes, nem a gigantes, triste mundo este, que assim vai consentindo que lhe roubem as belezas. Enfim, algumas se terão preservado, ou são de beleza tanta que não se atrevem a reformadores das profissões, a deixar, para só falar destes, os cavalos nas cavalariças, ou a abandoná-los, míseros lazarentos, nas longas campinas livremente, pastando o que puderem, e eis que aí vêm 46, pretos e cinzentos, de formosos sairéis. Condene-me Deus se não declarar que melhor vestem as bestas do que os homens que as veem passar. E isto é sendo o corpo de Deus. Trouxe cada um no seu próprio corpo o que de melhor tinha em casa, a roupinha de ver ao Senhor, que, tendo-nos feito nus, só vestidos nos admite à sua presença. Vá lá a gente entender este Deus, ou a religião que lhe fizeram. É verdade que nus nem sempre somos belos, vê-se pela cara, se a não pintam. Imaginemos, por exemplo, que corpo terá o São Jorge que aí vem, se lhe tirarmos a armadura de prata e o gorro de plumas, um boneco de engonços, sem fio de pelo nos lugares onde os homens os têm. Pode um homem ser santo e ter o que têm os outros homens? Nem sequer devia ser concebível uma santidade que não conhecesse a força dos homens e a fraqueza, que às vezes nessa força há. E ainda bem. Como se há de explicar isto a São Jorge, que vem montado no seu cavalo branco? Se isto é cavalo, que mereça o nome, sempre vivendo nas reais cavalariças, com seu criado para o tratar e passear. Cavalo só para o santo montar, cavalo que nunca o diabo montou. Nem sequer o homem, triste besta que morrerá sem ter vivido. Queira Deus que, morto e esfolado, sejas pele de tambor, e alguém rufando nela acorde o teu indignado coração. Tão velho, porém tudo neste mundo se equilibra e compensa, como já foi verificado quando das mortes do menino de Mafra e do infante Dom Pedro. E mais se comprova hoje, é um menino escudeiro, pajem de São Jorge, e vem montado num cavalo preto, alçando lança e emplumando capacete. Quantas mães postas aos lados das ruas, olhando por cima dos ombros dos soldados, a procissão, irão sonhar logo à noite que sobre aquele cavalo é seu filho que vai pajem de São Jorge na terra, e talvez no céu. Só para isto valeu a pena tê-lo parido. E novamente, São Jorge se aproxima, agora num grande estandarte, trazido pela Irmandade da Real Igreja do Hospital Real. E, enfim, para a conclusão desta primeira glória, avançam timbaleiros e trombeteiros, de veludo vestidos e plumas brancas. Agora, uma pausa, brevíssima, porque já da Capela Real estão saindo as Irmandades, homens e mulheres aos milhares, postos por ordem de pertença e de sexo. Aqui não se misturam Evas nem Adões. Olha, lá vai António Maria e Simão Nunes, e Manuel Caetano, e José Bernardo, e Ana da Conceição, e António da Beja, e trivialmente José dos Santos, e Brás Francisco, e Pedro Caim, e Maria Caldas. Tão variados são os nomes como as cores, capas vermelhas, azuis, brancas, negras e carmesins, opas cinzentas, murças castanhas,
e azuis, e roxas, e brancas, e vermelhas, e amarelas, e carmesins, e verdes, e pretas, como pretos são alguns dos irmãos que passam. O pior é que esta fraternidade, mesmo indo na procissão, não chega aos degraus do nosso Senhor Jesus Cristo, mas promete: basta que Deus um dia se disfarce de preto e proclame nas igrejas: cada branco vale meio preto. Agora arranjem-se para conseguir entrar no paraíso. Por isso é que um dia as praias deste jardim, por acaso à beira-mar plantado, estarão cheias de postulantes a enegrecer os costados. Ideia que hoje faria rir. Alguns nem à praia irão, deixam-se ficar em casa e untam-se com untos vários. E quando saem, não os reconhece o vizinho. Que faz aqui este cabra? Essa é a grande dificuldade das irmandades de cor. Por enquanto vão saindo estas. É o que se pode arranjar. A de Nossa Senhora da Doutrina, a de Jesus Maria, a do Rosário, a de São Benedito, o que come pouco e anda gordito, a da Nossa Senhora da Graça, a de São Crispim, a da Madre de Deus, de São Sebastião da Pedreira, que é onde moram Baltazar e Blimunda, a de Via Sacra, de São Pedro e São Paulo, outra também da Via Sacra, mas do Alecrim, a de Nossa Senhora da Ajuda, a de Jesus, a de Nossa Senhora da Lembrança, a de Nossa Senhora da Saúde, sem ela como haverá de ter virtude Rosa Maria, e a Severa, que virtude teria. E vem depois a Irmandade de Nossa Senhora da Oliveira, à sombra da qual Baltazar um dia comeu, a de Santo António das Franciscanas de Santa Marta, a de Nossa Senhora da Quietação das Flamengas de Alcântara, a do Rosário, a de Santo Cristo e Santo António, a de Nossa Senhora da Cadeia, a de Santa Maria Egipsíaca. Fosse Baltazar soldado da Guarda Real e seria esta a sua irmandade de direito. Pena não haver a dos Manetas. E agora a Irmandade da Piedade. Esta poderia ser outra da Nossa Senhora da Cadeia, mas é do Convento do Carmo. A primeira era das Terceiras de São Francisco. Parece que vão faltando invocações e já as repetem. Torna o Santo Cristo, porém, da Trindade, era dos paulistas o outro, e a Irmandade do Bom Despacho. A Baltazar não despachou o desembargo do Paço. A de Santa Luzia, a de Nossa Senhora da Boa Morte, se alguma o pode ser. A de Jesus dos Esquecidos, por este pouco se descobre como está perdida uma religião que vai largando esquecidos e lhes manda um Jesus mal encomendado. Fosse ele o autêntico, acabavam-se os esquecimentos. E a das almas da Igreja da Conceição. Faça sol e chuva não. A da Nossa Senhora da Cidade. A das almas da Nossa Senhora da Ajuda. A da Nossa Senhora da Pena. A de São José dos Carpinteiros. A do Socorro. A da Piedade. A de Santa Catarina. A do Menino Perdido. Uns perdidos, outros esquecidos. Nem achados, nem lembrados. Que nem a lembrança lhes vale. A da Nossa Senhora das Candeias. Outra de Santa Catarina, primeiro dos livreiros, agora dos calceteiros. A de Santa Ana, a de Santo Eloi, santinho rico dos ourives, do ouro. A de São Miguel e das Almas, a de São Marçal, a de Nossa Senhora do Rosário, a de Santa Justa, a de Santa Rufina, a das Almas dos Mártires, a das Chagas, a da Madre de Deus, de São Francisco da Cidade, a de Nossa Senhora das Angústias, já cá faltavam. Enfim, a dos remédios, que os remédios vêm sempre depois e às vezes tarde demais, caso em que as esperanças, se ainda restam, são postas no Santíssimo Sacramento, que lá vem representado em estandarte, trazendo à frente, por ser precursor, São João Batista em figura de menino, vestido de peles, com 4 anjos que vão espalhando flores. Não é crível que haja outra terra onde mais circulem os anjos pelas ruas do vulgo. Basta estender um dedo e logo se vê como são reais e verdadeiros. Voar não voa, isso é verdade, e daí voar não é prova bastante de angelidade. Se o padre Bartolomeu de Gusmão ou São Lourenço
Chegar a voar um dia não se tornará anjo por tão pouco. Requerem-se outras qualidades, porém, ainda é cedo para tais averiguações. Ainda não estão recolhidas todas as vontades, por agora. Vai a procissão em meio. Sente-se o calor da manhã adiantada, a 8 de junho de 1719. Que é que vem agora aí? Vêm as comunidades, mas as pessoas estão desatentas. Passam frades e não se dá por eles, nem as irmandades foram todas assinaladas. Blimunda olhava para o céu, Baltazar para Blimunda, ela duvidando se seria lua nova, se não iria aparecer por cima do convento do Carmo. O primeiro delgado crescente, curva navalha, afiadíssimo alfange que abriria aos seus olhos todos os corpos. E nisto passou a primeira comunidade. Quem eram aqueles? Não vi, não reparei. Frades eram terceiros de São Francisco de Jesus, capuchinhos, religiosos de São João de Deus, franciscanos, carmelitas, dominicanos, cistercienses, jesuítas de São Roque e de Santo Antão. Com tantos nomes e cores se esvai a cabeça e a retentiva. É a altura de comer o farnel trazido ou o alimento comprado, e enquanto se vai comendo, vai-se falando do que já passou. As cruzes douradas, as mangas de bofes, os lenços brancos, as casacas compridas, as meias altas, os sapatos de fivela, os tufos, as toucas, as saias rodadas, os mantos de fantasia, as golas de renda, os casaquinhos. Só os lírios do campo não sabem fiar nem tecer, e por isso estão nus. Se Deus quisesse que assim andássemos, teria feito homens liliais. As mulheres, felizmente, já o são, mas vestidos lírios. Blimunda, vestida ou não, que pensamentos são esses? Baltazar, que lembranças pecadoras, se agora vem a cruz da Igreja Patriarcal, e depois dela a comunidade da Congregação das Missões, e a do Oratório, e a multidão inúmera do clero, das paróquias. Ó senhores, tanta gente cuidando de salvar-nos as almas e elas ainda por achar. Não cuides tu, Baltazar, que por seres soldado, ainda que inválido, és da freiria, destes que passam. Figuras 184 da Ordem Militar de Santiago da Espada. Figuras 150 da Ordem de Avis. E outras tantas da Ordem de Cristo. Isto são freiros que escolhem, os que hão de ser seus irmãos, além de não querer Deus, que nos seus altares animais com defeito. Maxime, se não são de sangue vulgar. Por isso, deixe-se ficar Baltazar onde está, a ver passar a procissão, os pajens, os cantores, os cubiculários, os 2 tenentes da Guarda Real, 2, com prima farda, diríamos hoje de gala, e a cruz patriarcal levando ao lado as virgas rubras, os capelões de varas levantadas e molhos de cravos nas pontas delas. Ai, o destino das flores, um dia as meterão nos canos das espingardas os meninos do coro, a Basílica de Santa Maria Maior, que é sombreiro, e também a Basílica Patriarcal, ambas de gomos alternados, brancos e vermelhos. Se daqui a 200 ou 300 anos começam a chamar basílicas aos chapéus de chuva. Tenho a minha basílica com uma vareta partida. Esqueci-me da minha basílica no autocarro. Mandei pôr um cabo novo na minha basílica. Quando ficará pronta a minha basílica de Mafra? Pensa El Rei, que vem aí atrás a segurar uma vara do pálio. Mas antes passou o cabido. Primeiro os cônegos, diáconos da dalmática branca, depois os presbíteros com planetas da mesma cor. Enfim, as dignidades com amito, pluvial e formálio. Que saberá o povo destes nomes? Da mitra conhece a palavra e o feitio, que tanto está no cu da galinha como na cabeça dos cônegos. Cada um destes assistido por 3 familiares de sua casa, um de tocha acesa, outro levando o chapéu,
ambos trajados à cortesã, e o caudatário pega na cauda e veste cimarra e cota. E agora sim, agora começa o cortejo do patriarca. Vêm primeiramente 6 fidalgos parentes dele com tochas acesas, depois o beneficiado assistente com o báculo, mais um capelão com a naveta do incenso, atrás dos acólitos, gingando turíbulos de prata lavrada, e 2 mestres de cerimónias e 12 escudeiros, também levando tochas à gente pecadora, homens e mulheres que ainda não são temais viver essas vossas transitórias vidas, fornicando, comendo, bebendo mais que a conta, faltando aos sacramentos e ao dízimo, que do inferno ousais falar com descaro e sem pavor. Vós, homens, que podendo ser apalpais o rabo às mulheres na igreja. Vós, mulheres, que só por derradeira vergonha não apalpais na igreja as partes aos homens. Olhai o que está passando. O pálio de 8 varas, e eu, patriarca, debaixo dele, com a sagrada custódia na mão. Ajoelhai, ajoelhai, pecadores. Agora mesmo vos deveis escapar para não fornicardes mais. Agora mesmo devíeis atar os queixos para não sujardes mais a vossa alma com a comilância e a bebedice. Agora mesmo devíeis virar o despejar os vossos bolsos, porque no paraíso não se requerem escudos, no inferno também não, no purgatório pagam-se as dívidas com rezas, aqui sim é que eles são precisos, para o ouro de outra custódia, para sustentar a prata de toda desta gente. Os 2 cônegos que me levantam as pontas do pluvial e levam as mitras, os 2 subdiáconos que me soerguem a fímbria da falda, os caudatários que vão atrás. Por isso caudatários são este meu mano, que é conde e que me transporta a cauda do pluvial, os 2 escudeiros com os flabelos, os maceiros com as varas de prata, o primeiro subdiácono com o véu da mitra aurifrigiata, a tal em que não se pode tocar com as mãos. Tolo foi Cristo que nunca pôs mitra na cabeça, seria filho de Deus. Não duvido, mas rústico era, porque desde sempre se sabe que nenhuma religião vingará sem mitra, tiara ou chapéu de coco. Pusesse-o ele e passava logo a sumo sacerdote. Teria sido governador em vez de Pôncio Pilatos. Olha do que eu me livrei. Assim é que o mundo está. Está bem. Não fosse ele como o fizeram, e não me veriam patriarca. Pagai, portanto, o devido. Dai a César o que é de Deus, a Deus o que é de César. Depois cá faremos as contas e distribuiremos o dinheiro, pataca a mim, a ti pataca. Em verdade vos digo e hei de dizer, e eu, vosso rei de Portugal, Algarves e o resto, que devotamente vou segurando uma destas sobredouradas varas, vede como se esforça um soberano para guardar no temporal e no espiritual pátria e povo. Bem podia eu ter mandado em meu lugar um criado, um duque ou um marquês a fazer as vezes, porém, eis-me em pessoa, e também em pessoa os infantes meus manos e senhores vossos. Ajoelhai, ajoelhai lá, porque vai passando a custódia e eu vou passando. Cristo vai dentro dela, dentro de mim, a graça de ser rei na terra. Ganhará qual dos 2, o que for de carne para sentir. Eu, rei e barrasco. Bem sabeis como as monjas são esposas do Senhor. É uma verdade santa, pois a mim, como a Senhor, me recebem nas suas camas. E é por ser eu, o Senhor, que gozam e suspiram, segurando na mão o rosário, carne mística, misturada, confundida, enquanto os santos no oratório apuram o ouvido às ardentes palavras que debaixo do sobrecéu se murmuram. Sobrecéu que sobre o céu está. Este é o céu, e não há melhor. E o crucificado deixa pender a cabeça para o ombro, coitado, talvez dorido dos tormentos, talvez para melhor poder ver Paula quando se despe. Talvez ciumento de se ver roubado desta esposa, flor de claustro perfumada de incenso, carne gloriosa, mas enfim, depois eu saio e lá lhe fica,
se emprenhou. O filho é meu, não vale a pena mandar anunciar outra. Vêm aí os cantores entoando motetes e hinos sacros, e isso me está fazendo nascer uma ideia. Não há como os reis para as terem, as ideias, senão como reinariam. Virem as freiras de Odivelas cantar o bendito, ao quarto de Paula, quando estivermos deitados, antes, durante e depois. Amém. Troaram salvas e descargas das naus, salvou também o baluarte do terreiro do paço, a 2 passos, e indo-se comunicando os ecos daqui e dali, retumbaram os canhões dos fortes e das torres, apresentaram armas os regimentos da corte, de Peniche e de Setúbal, formados na praça. Anda o corpo de Deus passeando-se na cidade de Lisboa, sacrificado cordeiro, senhor dos exércitos, com tradição insolúvel, sol e ouro, cristal e custódia derrubadora de cabeças, divindade devorada e até às fezes digerida. Quem se espantará de ver-te carne e unha com estes habitantes, degolados carneiros, soldados sem armas próprias, ossadas brancas no deserto, comedores de si próprios comidos. Por isso se rojam pelas ruas as mulheres e os homens, dão bofetadas nas suas e próximas caras, batem cavamente nos peitos e ilhargas, estendem as mãos às fímbrias que passam, aos brocados e às rendas, aos veludos e aos laços, às fitas, aos bordados e às joias. Pater noster, que non estis in coelis. Desce a tarde, no céu, luz subtilíssima, quase invisível. Está o primeiro sinal da lua. Amanhã, Blimunda terá os seus olhos. Hoje é dia de cegueira.